Abre a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6. Apocalipse capítulo 3, de 1 a 6. Tema de hoje, necessidade de um reavivamento. Diga isso, reavivamento. É uma necessidade. Apocalipse capítulo 3, verso de 1 a 6 diz: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, peça para que o Espírito Santo traga a revelação desta palavra e fale ao seu coração. Sim, Jesus, essa é a nossa expectativa. E te pedimos humildemente, amado Espírito Santo, traga a revelação da tua palavra, e que somente a tua doce voz se ouça neste lugar e nesta casa de oração. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor e por tão grande salvação. E nós queremos declarar que estamos abertos àquilo que o Senhor tem para falar e aquilo que o Senhor tem para fazer. Então fica à vontade e glorifica o nome de Jesus. E recebe o nosso louvor e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Necessidade de um reavivamento. Diga isso mais uma vez. Irmãos, é comum alguém buscar ajuda de um profissional da saúde à medida que esta pessoa, ele percebe alguns sintomas em seu corpo que indicam que algo não está normal. E existe dentro disso pessoas que estão extremamente resistentes quando se trata de buscar ajuda, especialmente de um profissional da saúde. Tem gente que não gosta de médico, fala, não gosto de médico, eu não gosto de remédio, eu não gosto de tratamento, né? Mas é interessante, irmãos, que todos nós precisamos. E pessoas, como eu estava citando, e embora os sintomas frequentes apontam uma gravidade na situação que esta pessoa está passando, ela é incapaz de reconhecer que precisa de ajuda. Imagine que essa pessoa seja você, que você precisa de uma ajuda, de um profissional da saúde. Qual é a sua reação? Você imediatamente vai ao médico? Você espera para a próxima semana, para o outro mês? Você ignora? Qual é a sua reação quando se trata de submeter a um profissional de saúde ou a um tratamento? Jesus, ele se apresenta à igreja de Sardes e ele faz um diagnóstico. Ele diz assim: olha, eu conheço as tuas obras. Você tem nome de que está vivo, mas está morto. Esse era o diagnóstico. Eles achavam que estava tudo bem, que estava tudo fluindo, que as coisas estavam caminhando. Mas Jesus disse para eles: olha, não é assim não. Eu estou percebendo aqui que você não está legal. E eu digo para você, se arrepende. Volta ao seu primeiro amor. Tem uma posição. Irmãos, a igreja de Sardes, nós podemos dizer que é como a grande maioria das placas de rua. Tem nome de que está vivo, mas de fato está morto. Assim são as placas de rua. São pessoas que já passaram pela história, mas já não fazem mais história. Eles já foram. Meus irmãos, nós precisamos de um reavivamento. Quando
tem nome, mas não existe mais a vida de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tocar. O reavivamento é necessário. A vida de Deus é necessária na vida de outra pessoa, quando essa pessoa tem nome, mas já não tem mais a vida. Sabe, irmãos, isso é tão interessante e a gente precisa entender isso. Você pode ler isso junto comigo, por gentileza? O reavivamento. Jesus diz: você tem nome de que está vivo, mas está morto. O nome de alguém na lápide do seu túmulo fala muito da sua história, mas não mostra a sua vida. Você pode ir em qualquer cemitério, você vai ver lá, de ano tal até ano tal. Então você vê ali o período da história daquela pessoa, mas você não vê a vida daquela pessoa. Sabe, irmãos, nós precisamos realmente e urgentemente entender esse valor, porque existem pessoas que têm o seu nome no hall de membros de uma igreja local, mas infelizmente não têm o seu nome no livro da vida, e é isso que faz a diferença. Então não importa se você é conhecido tão somente na terra, o que importa, irmãos, é se você é conhecido no céu. Um dia Jesus chegou e os discípulos chegaram e voltaram de uma missão muito felizes, e eles disseram: olha, os demônios nos submetem. E Jesus olha para ele e fala: olha, não nos alegrem, porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Seu nome está no livro da vida. Você tem essa certeza e essa convicção? Sabe, Jesus veio primeiramente, irmãos, como Salvador, e Ele veio nos salvar. E Jesus nos salvou na cruz do Calvário. E hoje, por exemplo, nós olhamos para trás e nós celebramos e nós recordamos tão grande salvação. Mas hoje também nós olhamos para frente e nós declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Jesus virá na sua segunda vinda, mas agora não como Salvador, mas agora como juiz. Ele vem julgar, Ele vem nos julgar. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: importa que todos nós possamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Como está a sua vida espiritual? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com a igreja de Jesus? Com a palavra dEle? Sabe, irmãos, hoje Deus quer nos falar de uma maneira muito clara sobre esse assunto tão importante que é a nossa vida. Em Apocalipse capítulo 11, versos de 11 a 15, capítulo 20, versos de 11 a 15 diz: vi um grande trono branco e aquele que estava assentado nele. A terra e o céu fugiam da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Presta atenção nesse texto. Então foram abertos os livros, diga livros, no plural. Ainda outro livro, o livro da vida. Presta atenção na leitura. Foram abertos os livros e foram aberto outro livro. Que livro? O livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Você sabia que tem um registro da sua vida no céu? O que Deus e os anjos do Senhor estão registrando a respeito de você? Nos livros. O mar entregou os seus mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. O rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O seu nome está no livro da vida. Se Jesus voltar hoje, você tem essa convicção, você tem essa paz que você vai estar eternamente na presença do Senhor. Essa noite é uma noite de salvação, é uma noite de reconciliação, é uma noite de alinhamento. E Deus está falando ao nosso coração. Apocalipse capítulo 21, versos 7 e 8 diz: o vencedor herdará essas coisas e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, você crê? Como está a sua fé? A sua fé
é uma fé que se move, é uma fé que tem obras, é uma fé que ela é visível. Como está a sua fé? Aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que está queimando com enxofre, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, verso 27 agora. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Diga somente os inscritos. Impureza não, irmãos. Você pode pegar uma água como essa, né? Potável, totalmente potável. Mas se você colocar aqui uma única partícula de impureza, essa água já não é mais pura. Aqueles que digam, não, nada a ver. O que tem a ver? Isso é uma coisinha leve. Jesus não vai olhar para isso. Deus é amor. É verdade, irmãos, Deus é amor. Mas Deus é justiça. A Bíblia está dizendo que nada que seja impuro, ou que pratica abominação e mentira. A nossa vida, irmãos, tem que ser um livro aberto. A nossa vida tem que ser uma grande verdade, porque Jesus é a verdade. E se nós somos discípulos de Jesus, estamos seguindo a verdade, então nós precisamos caminhar na verdade. Não tem como a gente ser meio cristão. Ou você é cristão ou você não é cristão. Não tem como ser meio filho de Deus. Não tem como estar meio comprometido. Tem alguém aqui que está meio casado ou você está totalmente casado? Se alguém pergunta, você é casado? Não tem como, irmãos. Se você responder assim, irmão, já deu ruim para você. É ou não é? É interessante, a Bíblia diz sobre impureza, em Efésios capítulo 5, ele diz assim, fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Espero que você não seja alguém avarento. O que é uma pessoa avarenta? Uma pessoa possessiva com relação às coisas materiais. Aquilo se torna um ídolo no seu coração. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, vai dizer, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o corpo. Então não adianta você estar no domingo, ouvir uma palavra como essa, atender o apelo, e sai daqui, vai transar com a sua namorada. Isso é imoral. Os imorais vão ficar de fora. Espero que você tenha a decisão, irmãos, de ter uma vida santa, de se entregar a Jesus completamente, de ser alguém autêntico, alguém que ama de fato de verdade, não um cristão meia boca, irmãos, mesmo porque não existe, ou é ou não é. Sabe, não dá para parecer, a gente precisa ser, irmãos, nós precisamos ser apaixonados por Deus, ser comprometido com a palavra, ser comprometido com a igreja, ser um homem de oração, ser uma mulher de oração, ser alguém que ama a santidade. Os abomináveis também não herdarão, a Bíblia diz. E a Bíblia diz que há 6 coisas que o Senhor detesta e a última a sua alma abomina. Que são aqueles que semeiam contenda entre os irmãos. Irmãos, seja um promotor da comunhão. Seja um promotor da paz. Seja um promotor da reconciliação. Se tiver que falar algo, fale algo que vai abençoar. Fale algo que vai edificar. Fale algo que vai construir. Seja alguém que agrada ao coração de Deus. Seja alguém que atrai o céu à terra, irmãos. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa Deus abomina. E os abomináveis, de acordo com Apocalipse 21, 27, não herdarão, nem os mentirosos, porque o diabo é mentiroso e é o pai da mentira. Então não existe meia-verdade. Ou você é totalmente verdadeiro, ou você não é. A omissão, irmãos, é um tipo de mentira. Você falou parte do que era, mas você não falou totalmente o que era. Isso é mentira. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Espero que vocês estejam entendendo esta palavra, irmãos. Porque isso tem a ver com o alinhamento que Deus quer fazer. E este é o diagnóstico mais triste que alguém pode receber. O de estar vivo diante dos homens, mas morto diante de Deus. Ele está dizendo, eu conheço as tuas obras.
Talvez você se engana a si mesmo, engana as pessoas, até mesmo o seu pastor, mas a Deus jamais. Irmãos, você e eu precisamos ter uma vida alinhada com Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós sabemos que um autoexame ajuda a diagnosticar precocemente enfermidades gravíssimas. A medicina afirma que já existe cura para vários tipos de doenças mortais, quando são rapidamente diagnosticadas. Assim também acontece com o pecado, quando é confessado e abandonado. Não existe pecado de estimação. De fato, algumas pessoas insistem com isso, irmãos, mas o pecado, a Bíblia já diz, que nós devemos confessar e deixar. Então você pecou, foi um acidente, você não planejou aquilo, aconteceu, confessa e deixa, porque a Bíblia diz em Provérbios 28:13, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Que pecado hoje você precisa abandonar? Que pecado hoje você precisa confessar diante de Deus? Tiago capítulo 5, verso 16 diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns para os outros. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. 1 João capítulo 1, versos de 5 a 10 diz, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Irmãos, a verdade é uma prática, não é uma teoria. Nós precisamos conhecer Deus de andar com Ele, não de ouvir tão somente. Sabe, nós estamos aqui ouvindo uma palavra como essa, mas o objetivo de Deus, irmãos, é para que nós possamos andar com Ele, viver com Ele. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus quer nos purificar nessa noite, irmãos. Deus quer tirar toda a impureza. Deus quer nos fazer alguém potável, alguém que vai transmitir a sua vida, alguém que vai dessedentar aqueles que estão com sede, alguém que vai alimentar com a palavra viva, através da sua própria vida, aqueles que estão famintos. E a Bíblia diz que é aqueles que estão com sede e com fome, mas não sede de água, e não fome de pão, mas sede de ouvir a palavra de Deus. Que você seja essa palavra, irmãos, que as pessoas possam olhar para você e perceber que ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus, ali vai alguém que tem compromisso com esta palavra. E como igreja, nós estamos enfrentando muitas enfermidades espirituais, que infelizmente tem levado muitos ao óbito espiritual, enfermidades tais como a indiferença com a palavra de Deus. Deus diz, conheça as tuas obras, você tem nome de que está vivo, mas está morto. Como é que está o seu amor pela palavra? Jesus medita na palavra de dia e de noite. Você tem um compromisso com essa palavra, irmãos? Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecem eternamente. Como está a sua vida de oração? O seu compromisso de devoção a Deus? O seu compromisso de se ajoelhar diante de Deus e orar por você, pela sua família, pelos seus amigos, pela sua cidade? Falta de compromisso, coração endurecido com a falta de perdão. Você carrega alguém no seu coração, irmãos? Se você deixa de perdoar alguém, saiba que você é um idólatra, a Bíblia diz isso. E a falta de perdão é idolatria, porque você coloca aquela pessoa no lugar de Deus. Ah, essa pessoa acabou com a minha vida. Como assim, irmãos? Quem tem poder de acabar com a sua vida? E quando você carrega alguém no seu coração, irmãos, você está se tornando um idólatra. E como já vimos, idólatra não tem herança no reino de Deus. Associação com práticas mundanas, irmãos, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos aqui para ser uma referência e uma influência, para que as pessoas possam olhar para você e para cada um de nós e dizer, olha, eu também quero ter uma vida assim, eu também quero ter uma família assim, eu também quero amar Jesus como eles amam. Falta de temor a Deus, Provérbios 14, verso 27 diz, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Falta de compromisso com Jesus e com a sua igreja. Qual é o seu nível de compromisso com a igreja de Jesus? Jesus deu a vida por ela.
Você tem feito o que, irmãos? Qual é o seu comprometimento com o corpo de Cristo? Ah, eu amo Jesus. Mas qual é o seu nível de compromisso com o corpo? Porque Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Meus irmãos, nós precisamos estar conectados. Aquele que está em mim e eu nele, Jesus disse, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Exposição constante a produtos nocivos à saúde espiritual. Por exemplo, conversas torpes, programas imorais, sites indevidos, pensamentos carnais, desejos impuros, relacionamentos profanos. Um diagnóstico como esse é a evidência da necessidade de um reavivamento, através do arrependimento sincero e obediência à palavra de Deus. Jesus diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Esta é uma noite de arrependimento, irmãos. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui. Qual é a sua paixão? Como está o seu coração? Como está o seu fervor? Você continua apaixonado por Jesus? Você continua realmente disponível para Jesus? Na hora que for, quando for, do jeito que Ele quiser? Ou já não é mais assim? Se não é mais assim hoje, Deus quer renovar a sua fé. Deus quer restaurar o primeiro amor. Aquele compromisso de outrora, que você não media esforço. Seja onde for, seja o horário que for, você dizia, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, meu nome é pronto. Sabe, irmãos, hoje Jesus quer reacender esta chama dentro do seu coração. Deus quer renovar a sua vida. E esse é o segundo ponto. O reavivamento é necessário quando a morte é iminente. Eu lembro que lá em Marília, uma vez eu fui fazer uma consulta, né? Minha esposa, sábia, com certeza, fala, você precisa ir no médico, você não está legal, né? E eu insisti, achava que estava, irmãos, né? Eu não sei se você é do tipo de pessoa, não, está tudo legal, né? E eu fui. Naquela época eu lembro que eu tinha bastante dificuldade de fazer atividade física, né? E a conversa com aquela profissional da saúde me ajudou muito, irmãos. E ela era membro da igreja, a doutora Marília Pelissari. E eu lembro até hoje, não dá para esquecer uma cena forte daquela. Ela pegou o resultado dos exames, eu estava sentado na frente, minha esposa do lado. Ela falou, pastor, você vai morrer. Eu falei, eu sei, vai chegar um dia que isso vai acontecer, com você também e tal. Ela falou, não, pastor, se você não se cuidar, você vai morrer. Seus exames estão... E ela foi falando, tecnicamente, irmãos, e aquilo foi me dando um negócio ruim. Parece que eu recebi aquela palavra. Eu falei assim, dentro de mim, falei, não vou morrer nada, né? E eu cheguei em casa, irmão, botei uma bermuda, uma camiseta, fui para uma pista que tem lá perto, e já caminhar, minha esposa me espera, eu falei que espera nada, eu tenho que cuidar de mim, né? Mas é interessante, esse segundo ponto fala, o reavivamento é necessário quando a morte é iminente. Para mim estava tudo bem, mas alguém capacitado e que entendia do que estava acontecendo, disse, ó, não está legal não. Você está morrendo, cara. Se você não se cuidar, você está enrolado. E aí eu peguei aquela palavra e fiz a minha parte, porque Deus sempre faz a dele. E olha o que ele diz aqui, irmãos, verso 2 de Apocalipse 3, nós estamos no texto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque nem tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Como está a sua vida na presença de Deus? Como está o diagnóstico de Jesus olhando para você? Talvez você está dizendo que está tudo bem, e isso é bom, mas a questão é, o que Jesus está dizendo a seu respeito? Qual é o seu quadro? Qual é a situação? Porque aquela igreja achava que estava tudo bem, mas Jesus disse, eu conheço as tuas obras. Você tem nome de que está vivo, mas você está morto. Consolida, vigia o resto que está para morrer. Irmãos, há caminhos que para o homem parece direito, mas no final é caminho de morte. Eu não sei que tipo de caminho você tem trilhado, qual estilo de vida você tem vivido, mas hoje Deus está nos levando a um arrependimento. Deus está nos levando a um posicionamento. Não são poucos os que estão se deixando, levando a sua vida, a sua própria maneira de ser e de viver. Faz o que querem, quando querem, do jeito que querem.
Estão se deixando contaminar com filosofias humanas quando deveriam ser tratados pela palavra de Deus. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecem eternamente. Ouça, não adianta ter um nome e ser conhecido diante dos homens, mas não ser íntegro diante de Deus. A integridade bíblica, irmãos, tem que ter a aprovação do céu, a aprovação de Deus. Com relação a Jó, Deus disse: observaste meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Foi Deus que disse que ele era íntegro, não foi ele. Quem deu o diagnóstico foi Deus. E Deus ainda afirma: não há homem como ele em toda a face da terra. Deus pode dizer isso a seu respeito? Não há pessoa como ele, como ela, em toda a face da terra. Ele conserva ainda a sua integridade. Irmãos, nós vivemos num mundo caído, mas isso não nos deve levar a nos corromper. Precisamos conservar a nossa integridade. Diga amém. A única solução para alguém que está na UTI espiritual, sendo consumido pelo seu pecado e pela sua indiferença com relação a Deus e a sua vontade, é o oxigênio do Espírito Santo, o sopro do Todo-Poderoso em sua vida, o choque vital da palavra de Deus, que vai realmente tocar o seu coração e vai reanimá-lo. A vontade de viver uma vida íntegra através de um arrependimento sincero e profundo. O reavivamento é possível através de um retorno à palavra de Deus, de uma vigilância espiritual e de um retorno a uma vida de santidade, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Terceiro e último lugar, e não menos importante, você pode ler, por favor? O reavivamento é necessário quando se deseja a eternidade com Deus. Quantos desejam habitar o céu? Nós precisamos de um reavivamento, irmãos. Veja o que Jesus disse, Apocalipse 3, versos 4 e 5. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Meus irmãos, é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Que nós precisamos ter vestes brancas. E como disse no início, Jesus, nosso Senhor e eterno Salvador, veio na sua primeira vinda para nos salvar. Mas agora Ele vem para nos julgar. Mas Ele espera encontrar uma igreja sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. Mas uma igreja santa, uma igreja viva, uma igreja reavivada, uma igreja comprometida com Ele, com o seu reino e com a sua causa. Não basta ter um nome entre os homens e não ser reconhecido nos céus. Meus irmãos, a Bíblia diz que os vencedores receberão vestes brancas e serão reconhecidos diante de Deus. Deus não quer somente que você e eu sejamos reconhecidos aqui, irmãos, pelo contrário. Nós sejamos reconhecidos diante de Deus. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. E todas as promessas para todas as igrejas no livro do Apocalipse é para aqueles que vencem. Deus te chamou para vencer. Eu não sei que área da sua vida hoje você precisa vencer. O que você precisa abandonar hoje. O que tem sido peso. E Hebreus capítulo 12 vai dizer para a gente deixar todo o peso e todo o pecado. Tem coisas, irmãos, que não é pecado, mas é peso. E se você não se desvencilhar, isso vai atrapalhar a sua caminhada e a sua corrida. E nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E hoje eu quero orar por você. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Como está a sua vida diante de Deus? Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Jesus é o seu Senhor e seu Salvador. Se Jesus te chamar hoje, hoje mesmo, você vai habitar a eternidade na presença do Senhor. Eu quero fazer 2 apelos hoje. O primeiro é esse. Para você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Você que já ouviu de Jesus. Você que já passou por várias igrejas, em vários lugares.
E mais uma vez hoje, Jesus está dizendo: eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Hoje é o dia. Talvez o seu nome está em tantos lugares, mas o seu nome ainda não está no livro da vida. E hoje Jesus quer escrever, e Ele promete que de lá Ele não vai apagar. Então, se hoje você entendeu que Deus está falando com você e está te dando essa oportunidade, e hoje você quer entregar sua vida a Jesus de uma vez por todas, faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Levanta bem alto, por favor, se você é essa pessoa. Eu quero orar por você. Muito bem. Você que já entregou sua vida a Jesus, mas você percebeu que o diagnóstico de Jesus e aquilo que Ele fez, esse diagnóstico em você hoje precisa se reposicionar, se voltar para o médico dos médicos, porque Deus tem vida para você. Talvez a paixão que outrora você tinha, você já não tem mais. O compromisso com a igreja, você precisa hoje reacender com a palavra do Senhor, com a sua vida de oração, com o zelo, com a obra de Deus. Se você é essa pessoa, eu quero orar por você, porque o Rei dos Reis está na casa, Jesus está na casa, e Ele quer tocar você, quer renovar você. Deus tem uma cidade para alcançar, e Ele escolheu você. Ele disse: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Mas hoje Deus quer avivar você, Deus quer reacender no seu coração a chama do primeiro amor. E se de alguma forma o Espírito Santo falou ao seu coração, deixe o seu lugar, venha à frente. Não importa a sua idade, se é solteiro ou se é casado, o que importa é se você ouve e obedece. Ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É hora de você se reposicionar, é hora de você se colocar diante do Senhor. Então venha. Faz meu coração arder de novo. Pode vir. Fazendo todo medo desaparecer. Se está tudo bem com você, Sobre mim um novo amanhecer. se você está vivendo a sua melhor fase com Deus, permaneça no seu lugar. Mas se você entende que você precisa de mais de Deus, então esta palavra é para você. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero Comece a orar no seu lugar, ti. comece a falar com o Senhor. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Comece a orar, fale com o Senhor. Diga que você quer viver algo novo. Diga que você quer viver algo que você ainda não viveu. Faz meu coração arder de novo. Sim, Jesus, Fazendo todo medo desaparecer. nós queremos, ó Pai, na Tua palavra. Sobre mim um novo amanhecer. E obrigado, meu Pai, porque hoje o Senhor tem olhado para dentro de nós e tem nos alinhado juntamente com a Tua palavra, com a Tua vontade, com a Tua igreja, com a Tua obra nessa terra. Obrigado, Jesus. Eu oro para que o Senhor venha nos reavivar. Eu oro, Pai, que o Senhor possa nos levantar, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos Teus filhos, cada um dos meus irmãos, cada família aqui representada. Eu oro, Pai, por um renovo, renova a fé, renova a alegria, renova o compromisso com a Tua palavra, com a Tua igreja, com a Tua obra. E usa-nos, ó Senhor, para a expansão do Teu reino e para o louvor da Tua glória. Arranca de nós toda a religiosidade, Senhor. Arranca de nós toda a falta de compromisso e leva-nos, ó Deus, a experimentar um avivamento real, pessoal e prático, Senhor, com Teu Santo Espírito. Pai, nós cremos nisso. E por isso, meu Pai, nós recebemos do Senhor aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós nesta hora. Abençoa, meu Pai, cada um dos Teus filhos. Manifesta a Tua graça e o Teu favor. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Nós, agradecidos, oramos com fé. E desde já damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
e toda a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode dar um lindo aplauso a Jesus? Deus é maravilhoso. Se você pode, estende sua mão ao céu. Deixa eu orar por você. Igreja, coloque-se em pé no seu lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado por tão grande amor e por tão grande salvação. Pai, eu oro, Pai, declarando que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o amado Espírito Santo seja com a tua igreja reunida nesta casa de oração e espalhada em toda a face da terra. E a igreja diz, e a igreja diz, e a igreja diz: Deus te abençoe, tenha uma semana poderosa, Deus te use para promover o seu reino nessa terra. Tenha uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Tira uma foto com a sua célula. Terça-feira a gente se encontra aqui às 19h30 para a glória de Jesus.